Capítulo 29. Nina. Nina ficou furiosa ao saber que Jania tinha ajustado não apenas o Wylan como Cass também, e ela não tinha tido a chance de assistir a isso. Ele tinha permitido que a artesã consertasse seu nariz, reduzisse o inchaço no seu olho para conseguir enxergar melhor e cuidasse de alguns dos piores danos que seu corpo havia sofrido. Mas isso foi tudo o que tinha permitido. Por quê? Nina perguntou. Ela poderia ter. Ela não sabia quando parar, disse Cass. Nina teve uma súbita suspeita de que Jania tinha se oferecido para curar a perna ruim de Cass. Bem, você parece com o pior tipo de bandido do Beryl, Nina reclamou. Deveria pelo menos tê-la deixado limpar o restante dos seus machucados. Sou o pior tipo de bandido do Beryl. E se não parecer que acabei de despachar 10 dos melhores capangas que Per Haskell tinha para oferecer, ninguém vai acreditar que fiz isso. Agora vamos começar a trabalhar. Não posso dar uma festa se ninguém receber o convite. Nina não estava ansiosa por essa festa em particular. Contudo, na manhã seguinte, o anúncio saiu em todos os cartazes diários, presos nas colunas das entradas leste e oeste do mercado e pregados na porta da frente da Stead Hall. A mensagem era curta e direta. Kuei Yu Bu, filho de Bu Yu Bayur, químico-chefe de Best Ju, disponibiliza seus serviços e oferecerá seu contrato de servidão como ordena o mercado e a mão de Gezen. Os interessados em fazer lances são convidados a participar em um leilão livre e justo, em conformidade com as leis de Cash, os regulamentos do Conselho Mercante e a supervisão do Conselho das Marés na Igreja da Permuta daqui a 4 dias. As partes se reunirão ao meio-dia. Sagrado é Gezen, e no comércio vemos sua mão. A cidade já estava em polvorosa por causa dos toques de recolher, barricadas e bloqueios. Agora, fofocas corriam pelos cafés e tavernas, sendo alteradas e ganhando impulso dos salões do Gellstraat até as favelas do Beryl. De acordo com as novas tropas drags de Cass, as pessoas estavam sedentas por qualquer tipo de informação sobre o misterioso Kuei Yu Bu. E seu leilão já estava sendo conectado ao ataque bizarro na Aduela Leste que tinha quase destruído 2 bordéis e deixado histórias de homens voadores em seu rastro. A Inês foi vigiar pessoalmente a embaixada Shu e voltou com a informação de que durante toda a manhã mensageiros iam e vinham e que ela tinha visto o próprio embaixador descer furioso até as docas e exigir que o Conselho das Marés soltasse um dos seus navios mantidos em doca seca. Ele quer mandar vir um fabricador para que possam fabricar ouro, disse Jasper. É uma pena que os portos estejam fechados, disse Cass. As portas da Stead Hall estavam fechadas para o público e diziam que o Conselho Mercante estava em uma reunião de emergência para determinar se sancionariam o leilão. Este era o teste. Eles apoiariam as leis da cidade ou, dado o que pelo menos suspeitavam sobre Kuei, hesitariam e achariam algum jeito de negar seus direitos. No topo da torre do relógio, Nina esperava com os outros, observando a entrada oriental do mercado. Ao meio-dia, um homem vestindo o preto dos mercadores se aproximou do arco com uma pilha de documentos. Uma horda saltou sobre ele, arrancando os folhetos de suas mãos. Pobre pequeno Carl Dryden, disse Cass. Aparentemente, ele era o membro mais novo do conselho, então o trabalho acabou sendo jogado para cima dele. Momentos depois, a Inês irrompeu pela porta da suíte segurando um folheto. Incrível! Nina estava olhando fixamente para a multidão em torno de Dryden e não a tinha visto. Eles validaram o leilão, ela disse, e passou o papel para Cass, que então o repassou pelo grupo. Tudo o que o folheto dizia era: de acordo com as leis de Kerk, o Conselho Mercante de Keredan concorda em agir como representante de Kuei Yu Bu no leilão lícito de seu contrato de servidão. Sagrado é Gezen e no comércio vemos sua mão. Jasper expirou longamente e olhou para seu pai, que estudava diligentemente relatórios de commodities e o roteiro que Nina e Cass tinham preparado para ele. Que sorte a minha que eles disseram sim. A Inês colocou uma mão em seu braço. Não é tarde demais para mudar de ideia. É sim, Jasper disse. Já era tarde demais muito tempo atrás. Nina não disse nada. Ela gostava de Com. Ela se importava com Jasper,
Mas aquele leilão era a maior chance que tinham de conseguir levar Quay até Ravnica e salvar a vida dos Grishas. Os mercadores são alvos perfeitos, disse Cass. São ricos e espertos. Isso os torna presas fáceis de enganar. Por quê? Whelan perguntou. Homens ricos querem acreditar que merecem cada centavo que possuem, então se esquecem do que devem à sorte. Homens espertos estão sempre procurando por atalhos. Eles desejam uma oportunidade de burlar o sistema. Então, quem é o alvo mais difícil de enganar? Perguntou Nina. O alvo mais difícil são as pessoas honestas, Cass disse. Felizmente são sempre raras de encontrar. Ele deu uma batida no vidro do relógio, gesticulando em direção a Carl Dryden, que ainda estava de pé perto do mercado, abanando-se com seu chapéu agora que a multidão tinha se dispersado. Dryden herdou a fortuna de seu pai. Desde então tem sido um investidor tímido demais para ampliar substancialmente sua riqueza. Anseia por uma chance de se provar para os outros membros do Conselho Mercante. Vamos oferecer uma a ele. O que mais sabemos sobre ele? Nina perguntou. Cass quase sorriu. Sabemos que ele é representado por nosso bom amigo e amante de cães, Cornelis Smith. Pela observação prévia do escritório de Cornelis Smith, eles sabiam que o advogado tinha mensageiros que levavam e traziam documentos de clientes o dia todo, coletando as assinaturas necessárias e transmitindo informações relevantes. Os mensageiros eram muito bem pagos para serem subornados, especialmente se um deles se revelasse como um daqueles temidos honestos. E, de certo modo, deviam agradecimentos a Van Eck pela facilidade com que Cass criou a isca da armadilha. Vestidos com uniformes da Steadwatt, Anika e Pym pararam os mensageiros de Smith com impunidade, exigindo suas identificações enquanto vistoriavam suas sacolas. Os documentos que carregavam eram confidenciais e selados, mas eles não estavam atrás dos documentos. Só precisavam plantar algumas migalhas para atiçar o interesse do jovem Carl Dryden. Algumas vezes, disse Cass, um bom ladrão faz mais do que tirar. Ele deixa algo para trás. Trabalhando com o Speck, o Whelan tinha criado um carimbo que poderia ser pressionado contra o verso de um envelope selado. Ele dava a impressão de que o envelope tinha absorvido a tinta de outro documento, como se algum escrivão distraído tivesse deixado os papéis em um lugar úmido. Quando os mensageiros entregassem os arquivos de Dryden, se ele tivesse alguma curiosidade, pelo menos daria uma olhada rápida nas palavras que pareciam ter vazado em seu pacote de documentos, e encontraria algo realmente muito interessante, uma carta de outro cliente de Smith. O nome do cliente estava ilegível, mas a carta era claramente uma consulta. Será que Smith conhecia um fazendeiro chamado Johannes Rietveld, líder de um consórcio de produtores de Jurda, Kerk e Zimene? Ele estava agendando reuniões no Hotel Geldrenner apenas com investidores seletos. Seria possível uma apresentação? Antes do anúncio do leilão de Quay, a informação teria gerado pouco interesse. Depois, era o tipo de dica que poderia fazer fortunas. Mesmo antes de eles colocarem a isca da armadilha com a carta falsa, Cass fez com que Con almoçasse ou jantasse no luxuoso restaurante roxo do Geldrenner, com diversos membros da comunidade de comércio e bancos de Kerk. Con sempre se sentava a uma boa distância de quaisquer outros clientes, pedia comidas extravagantes e conversava com seus convidados em tons sussurrados. O conteúdo das discussões era completamente inócuo. Conversas sobre relatórios de cultivo e taxas de juros, mas ninguém no restaurante sabia disso. Tudo isso acontecia em plena vista dos funcionários do hotel. Então, quando os membros do conselho mercante vinham perguntar como o Sr. Rietveld passava seu tempo, eles obtinham as respostas que Cass queria que eles recebessem. Nina estava presente em todas essas reuniões, fazendo o papel de assistente multilingüe do Sr. Rietveld, uma sangradora grisha procurando trabalho depois da destruição da Casa da Rosa Branca. Apesar de ter se banhado em extrato de café para confundir os sentidos dos Kergood, ela se sentia exposta simplesmente por estar sentada no restaurante. Cass tinha membros dos Drags constantemente vigiando as ruas em torno do hotel em busca de sinais dos soldados Shu. Ninguém tinha se esquecido de que eles estavam caçando Grishas e que Nina poderia parecer um alvo muito atraente se descobrissem sobre as reuniões.
Adquirir uma sangradora que pudessem dosar com Parém significaria a capacidade de alterar radicalmente o rumo do leilão, e por isso poderia valer a pena antagonizar o Conselho das Marés. Ainda assim, Nina se sentia bem confiante de que os mercadores que descobrissem sobre a presença de Rietveld no hotel ficariam quietos. Cass a havia educado bem quanto ao poder da ganância, e esses homens queriam todo o lucro para si. Nina também apreciava a atenção que Cass tinha dado à aparência de Com. Ele ainda estava vestido como um fazendeiro, mas Cass tinha feito algumas melhorias sutis, um casaco mais fino, botas polidas, um pino prateado de gravata com um pequeno pedaço de ametista bruta. Estes eram os sinais de prosperidade que os mercadores notariam e apreciariam. Nada excessivamente chamativo ou espalhafatoso, nada que pudesse provocar suspeitas. Mercadores eram como a maioria dos homens. Eles queriam acreditar que eram eles que estavam fazendo a corte. Quanto a Nina, Janet tinha oferecido um glorioso kefta vermelho de sua coleção, e eles tinham mudado o bordado, alterando-o de azul para preto. Ela e Jenny não eram muito parecidas de tamanho, mas tinham conseguido abrir as costuras e inserir algumas estruturas adicionais. Tinha sido estranho vestir um kefta de verdade depois de tanto tempo. Aquele que Nina tinha vestido na casa da Rosa Branca tinha sido um figurino, um adorno barato com a intenção de impressionar sua clientela. Essa era a coisa de verdade, vestida por soldados do segundo exército, feito de seda bruta tingida com um vermelho que apenas um fabricador podia criar. Será que ela tinha o direito de vestir algo assim agora? Quando Mathias a viu, ele congelou na entrada da suíte, seus olhos azuis arregalados. Eles tinham permanecido em silêncio até que ele finalmente disse: "Você está muito linda." "Você quer dizer que pareço com o inimigo." Ambas as coisas sempre foram verdade. E então ele simplesmente ofereceu-lhe o braço. Nina esteve nervosa sobre como assumir o papel de líder naquela charada. Ele era definitivamente um amador, e durante suas primeiras reuniões com banqueiros e consultores, ele parecia quase tão verde quanto sua sopa de ervilhas. Mas a cada hora que passava, sua confiança crescia, e Nina tinha começado a sentir uns fiapos de esperança. Ainda assim, nenhum membro do conselho mercante tinha vindo falar com Johannes Rietveld. Talvez Dryden nunca tivesse visto os traços do documento falso ou houvesse decidido não fazer nada a respeito. Ou talvez Cass tivesse simplesmente superestimado sua ganância. E então, faltando apenas 48 horas para o leilão, Johannes Rietveld recebeu uma mensagem de Carl Dryden, anunciando que ele visitaria o Sr. Rietveld naquele dia e que gostaria de discutir assuntos de negócios que poderiam ser mutuamente lucrativos. Jasper tentou acalmar os nervos de seu pai enquanto Cass mandava instruções para Anika e Pim. Se queriam fisgar Dryden, teriam de garantir que outros peixes ainda maiores estivessem interessados na isca. Nina e Com tinham passado por suas reuniões matinais no restaurante como sempre, e ela tinha se esforçado ao máximo para tranquilizá-lo. Às 11 badaladas, ela notou 2 homens vestindo o preto austero dos mercadores entrarem no restaurante. Eles não pararam para perguntar ao anfitrião onde encontrar Johannes Rietveld, mas caminharam diretamente para sua mesa, um sinal certeiro de que já o tinham observado e coletado informações. Eles chegaram, ela sussurrou para Com, e então instantaneamente se arrependeu quando ele se endireitou e começou a se remexer na cadeira. Ela agarrou sua mão. "Olhe para mim", disse ela. "Pergunte-me algo sobre o clima." "Por que o clima?", disse ele, suor acumulando em sua sobrancelha. "Bem, você poderia me perguntar sobre a última moda em sapatos, se preferir. Estou apenas tentando fazer você agir naturalmente." Ela estava tentando desacelerar o seu próprio batimento, algo que costumava conseguir sem tentativas ridículas de respiração profunda, porque tinha reconhecido o homem com Dryden. Era Jan van Eyck. Os homens se aproximaram da mesa e então removeram seus chapéus. "Sr. Rietveld?" "Sim", disse Com timidamente. Não era um começo muito auspicioso. Nina deu o chute mais leve que conseguia embaixo da mesa. Ele pigarreou. "Quais são seus negócios aqui, cavalheiros?"
Durante seus preparativos, Cass tinha insistido que Nina aprendesse todas as cores e símbolos das casas do Conselho Mercante, e Nina reconhecia seus pinos de gravata, um feixe de trigo dourado preso como uma fita de esmalte azul para a família Dryden, e o louro vermelho para Van Eck. Mesmo sem o pino, ela teria reconhecido Jean Van Eck por sua semelhança com Wylan. Ela observou o início de calvície. Pobre Wylan, pode ser que tenha de investir em um bom tônico. Dryden pigarreou com importância. Meu nome é Carl Dryden e este é o estimado Jean Van Eck. Senhor Dryden, disse Com, sua surpresa um pouco exagerada. Recebi sua mensagem. Infelizmente, meu dia está completamente cheio. Eu gostaria de saber se poderíamos reservar apenas alguns minutos para conversar. Não temos nenhum desejo de desperdiçar seu tempo, Sr. Redveld, disse Van Eck com um sorriso surpreendentemente charmoso. Ou o nosso. Está bem, disse o pai de Jasper, projetando relutância de uma forma bem convincente. Por favor, juntem-se a nós. Obrigado, Van Eck disse com outro sorriso. Entendemos que represente um consórcio de fazendeiros de Djurda. Com olhou em volta como se estivesse preocupado com que alguém pudesse ouvir. É possível que isso seja verdade. De onde vocês receberam essa informação? Temo que não esteja sob meu poder divulgar. Ele está escondendo alguma coisa, disse Nina. Dryden e Van Eck franziram a testa ao mesmo tempo. Descobri isso pelo capitão do navio em que você viajou, disse Van Eck. Ele está mentindo, disse Nina. Como poderia saber algo sobre isso? Dryden perguntou irritado. Eu sou Grisha, disse Nina com um gesto dramático. Nenhum segredo está além do meu alcance. Ela poderia pelo menos se divertir um pouco. O lábio inferior de Dryden desapareceu enquanto ele o mordia nervosamente, e Van Eck disse com certa relutância. É possível que algumas informações sensíveis tenham chegado a nossas mãos através do escritório de Cornelia Smith. Entendo, disse Com, parecendo muito sério de fato. Nina queria aplaudir. Agora os mercadores estavam na defensiva. Estamos interessados na possibilidade de ampliar sua lista de investidores, Van Eck falou. Não preciso de mais investidores? Como isso é possível? Dryden perguntou. Esteve na cidade por menos de uma semana. O clima mudou de alguma forma. Não entendo completamente o motivo, mas houve uma corrida por Djurda. Agora Van Eck inclinou-se para a frente, apertando um pouco os olhos. Isso de fato é interessante, Sr. Redveld. Como é que você apareceu em Caerleon em um momento tão oportuno? Por que escolher este momento para começar um consórcio de Djurda? Lá se vai a defensiva, mas Cass tinha preparado Com para isso. Bem, se insiste em saber... Alguns meses atrás, alguém começou a comprar fazendas de Djurda em torno de Cofton, mas ninguém conseguiu descobrir sua identidade. Alguns de nós perceberam que alguma coisa estranha estava acontecendo, e então escolhemos não vender para ele, e em vez disso, começamos nosso próprio empreendimento. Um comprador desconhecido? Dryden perguntou curioso. Van Eck parecia meio enjoado. Sim, Nina disse. O Sr. Redveld e seus parceiros não obtiveram sucesso em descobrir quem ele poderia ser, mas talvez vocês, cavalheiros, possam ter mais sorte. Dizem que ele é de Kerk. Van Eck afundou de volta em sua cadeira. Sua pele pálida tinha adquirido um brilho pegajoso. A balança de poder na mesa tinha mudado mais uma vez. A última coisa que Van Eck queria era alguém investigando quem seria o comprador daqueles campos de Djurda. Nina deu outra cutucada discreta em Com. Quanto menos interessados parecessem no dinheiro do conselho, mais ansiosos os membros do conselho estariam em oferecê-lo. Na verdade, continuou Com, se conseguirem fazê-lo se revelar, talvez possam participar do esquema dele. Talvez ele ainda esteja buscando investidores. Não, disse Van Eck um pouco abrupto demais. Afinal, você está aqui agora e capaz de representar nossos interesses. Para que gastar tempo e esforços em investigações desnecessárias? Todo homem tem o direito de buscar lucro onde o encontra. Mesmo assim, disse Dryden, é possível que esse investidor saiba algo sobre a situação com o Shu.
Van Eck lançou um olhar de alerta para Dryden. Claramente não gostava de ter assuntos do conselho discutidos tão às claras. O mercador mais jovem calou-se rapidamente. Mas aí Van Eck pressionou os dedos e disse: Certamente vale a pena coletar todas as informações possíveis. Assumirei pessoalmente a tarefa de investigar esse outro comprador. Então talvez não seja necessário agirmos tão rapidamente, Dryden falou. Tímido de fato, pensou Nina. Ela notou o sinal de Anika do outro lado do lobby. Senhor Rietveld, sua próxima reunião? Ela fez questão de mostrar que estava olhando para a recepção, onde Rory, maravilhosamente elegante em preto de mercador, conduzia um grupo de homens pela entrada e através do restaurante. Van Eck e Dryden trocaram olhares quando notaram Jelen Radmacher, um dos investidores mais ricos de toda Kerk, andando pela recepção. De fato, assim que a mensagem de Dryden tinha chegado solicitando uma reunião, diversos investidores tinham sido convidados a uma apresentação sobre os futuros do óleo Zimene, que não tinha nada a ver com o Johannes Rietveld ficcional. É claro que Van Eck e Dryden não sabiam disso. O importante é que acreditavam que poderiam perder sua oportunidade de investir. Nina quase lamentava não ter a chance de ouvir Jasper explicar sobre o mercado de recursos por 1 hora. Nina deu outro chute em Com por baixo da mesa. Bem, disse ele apressadamente. Preciso ir agora, cavalheiros. Foi um prazer. Qual é o preço para a participação? Dryden perguntou. Temo que a essa altura do processo realmente não possa aceitar mais. E se entrássemos juntos? Disse Van Eck. Juntos? O Conselho Mercante acredita que os preços da Jurda devem mudar em breve. Até recentemente, nossas mãos estavam presas por nossas funções como funcionários públicos, mas o leilão que se aproxima nos liberou para perseguir novos investimentos. E isso é lícito? Com perguntou, suas sobrancelhas se apertando com a aparência de uma profunda preocupação. Certamente. Estamos proibidos de influenciar o resultado do leilão, mas o investimento em seu fundo está bem dentro da lei e pode ser mutuamente benéfico. Vejo como o fundo pode beneficiá-lo, mas... Você tem negociado com investidores isolados. E se o conselho mercante se tornasse seu investidor principal? E se esse fosse nosso fundo exclusivamente? O conselho representa 13 das famílias mais antigas estabelecidas de Kerk, com negócios prósperos e muito capital. Os fazendeiros no seu consórcio não conseguiriam achar melhores parceiros do que esses. Eu não sei, disse Com. Essa é, de fato, uma proposta atraente, mas eu precisaria de uma garantia realmente impressionante para nos expor ao risco dessa forma. Se o conselho desistisse, perderíamos todos os nossos investidores de uma vez só. Dryden parecia ofendido. Nenhum membro do conselho mercante violaria um contrato. Assinaremos com nossos próprios selos, com o testemunho de um juiz da sua escolha. Nina quase podia ver as engrenagens girando na mente de Van Eck. Sem dúvida, havia fazendeiros que se recusavam a vender em Novizen. Agora ele tinha a chance de controlar não apenas os campos de Jurda que havia adquirido, como também uma boa parte daqueles que tinha falhado em comprar. Nina também se perguntou se, considerando o montante que a busca pelo seu filho estava custando à cidade, ele estaria se sentindo pressionado a levar uma boa oportunidade para o conselho. Dê-nos 48 horas para... Van Eck começou a dizer. A expressão de Com era apologética. Temo que precise terminar meus negócios aqui até amanhã à noite. Já reservei a passagem. Os portos estão fechados, disse Van Eck. Você não vai a lugar algum. O pai de Jasper lançou um olhar cinza e frio para Van Eck que arrepiou os pelos dos braços de Nina. Sinto-me claramente pressionado, Sr. Van Eck, e não gosto disso. Por um momento, Van Eck apenas o encarou. Então, sua cobiça ganhou. 24 horas, então, disse Van Eck. Com fingiu hesitar. 24 horas, mas não posso prometer nada. Preciso fazer o que for melhor para o consórcio. É claro, disse Van Eck enquanto se levantavam e apertavam as mãos. Apenas pedimos que não tome qualquer decisão final até termos a chance de apresentar nossa proposta para assumir o fundo. Acredito que considerará a oferta muito generosa.
Com olhou de relance na direção em que Radmacher tinha ido. Acredito que eu possa fazer isso. Bom dia, cavalheiros. Enquanto Nina se virava para segui-lo para fora do restaurante, Van Eck disse: Senhorita Zennick? Sim. Ouvi dizer que trabalhava na casa da Rosa Branca. Seus lábios se curvaram levemente, como se o simples ato de pronunciar o nome de um bordel já constituísse libertinagem. Trabalhei. Ouvi falar que a sangradora de lá às vezes trabalha com Cass Breaker. Já fiz serviços para Breaker, Nina admitiu facilmente. Melhor partir para a ofensiva. Ela pegou a mão de Van Eck deliciada com a forma com que o corpo inteiro dele parecia sentir repulsa. Mas, por favor, acredite, se eu tivesse qualquer ideia de para onde ele levou seu filho, eu teria informado as autoridades. Van Eck enrijeceu. Claramente, ele não havia pretendido levar a conversa para essa direção. Obrigado. Não consigo imaginar a agonia pela qual deve estar passando. Como Breaker conseguiu chegar ao garoto? Nina continuou. Eu imagino que sua segurança... O Alan não estava em casa. Não? Estava estudando música em Bell End. E o que os seus professores têm a dizer sobre o sequestro? Van Eck olhou incerto para Dryden. Eles estão perplexos também. Talvez ele tenha se metido com mais companhias? Talvez. Espero que ele não tenha contrariado Cass Breaker, Nina disse com um arrepio. O Alan nunca... É claro que não, Nina disse enquanto sacudia as mangas de seu kefta e se preparava para sair do restaurante. Apenas um tolo faria isso.